Pois é, você acreditou no lance da picanha e da cervejinha? Agora é oficial. O Lula já declarou que não vai ter nada de picanha e cervejinha, não. E a gente vai trazer uma revista do O Antagonista tratando exatamente sobre isso. Também vamos falar sobre a decisão do STF e do verdadeiro motivo, né, pelo qual o Supremo Tribunal Federal deu aí essa decisão da descriminalização das drogas, segundo o ministro da Justiça, né, o Lewandowski, que teve até uma atuação do Lula nesse sentido aí. Também não podemos deixar de falar debate presidencial, ok? Biden e Trump. Hoje o bicho vai pegar. Isso e muito mais no nosso editorial agora da hora do almoço. Obrigado por estar aqui com a gente para mais um bate-papo. Você viu que a gente está tentando melhorar o negócio aqui, né? Você viu que a gente está tentando explicar um pouquinho sobre o que a gente vai falar, enfim. Bora para cima, tem muita coisa para a gente falar aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Olha só, não vai ter picanha, picanha e a cervejinha, ela é só uma metáfora. Ou melhor, era só um 7-1 para te enganar mesmo. Em entrevista ao UOL, o petista defendeu a tributação de carnes mais nobres como o filé mignon, picanha, dentre outras, né? O presidente Lula defendeu nessa quarta-feira, dia 26, em entrevista ao UOL, uma diferenciação entre carnes mais simples e nobres na reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. Para o petista, o frango pode ficar isento. Outras, como filé mignon e carnes mais nobres, podem ser taxadas. Abre aspas. Nós estamos discutindo várias coisas. Vamos discutir na reforma tributária quais itens a gente quer que não pague imposto e quais a gente quer. Os empresários querem que a gente isente toda a carne. Acho que a gente tem que mediar, disse o petista. Abre aspas. Tem carne consumida por gente de padrão alto e a carne que o povo consome. Pode fazer a separação. Não vamos taxar frango. É o que o povo come todo dia, declarou o presidente da República. Então prepara que em vez de picanha, você vai ter sorte se tiver dinheiro para comer pelo menos um franguinho, né? Essa é a grande realidade. Então a coisa não é bem da forma que te contaram, né? Hoje você descobriu que o Papai Noel não existe. Vamos lá, vamos falar agora da descriminalização das drogas. Pois bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, ele disse que essa decisão do STF ela é muito boa, maravilhosa, ela pode beneficiar vários condenados por porte de maconha e disse que vai ser retroativa. O ministro também voltou a criticar o modelo brasileiro de encarceramento de presos com pequenas quantidades de drogas. Então, nada mais nada menos é a política do Haddad do desencarceramento. Lembra disso? Durante a campanha, quando o Eduardo Bolsonaro fez uma publicação dizendo que o PT ia aplicar a política do desencarceramento em massa, ia liberar uma pancada de presos de uma vez, falaram que ele era um mentiroso. Pois é, eu acho que não é bem assim. O Lewandowski também falou exatamente sobre isso. Decisão sobre maconha aliviará a superlotação das prisões. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Nessa quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deu declaração a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, que aprovou a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Segundo ele, havia uma diferenciação injusta entre usuários e traficantes, e o STF precisava enfrentar o problema. Olha só, não é que enfrentou? Meu amigo. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Saiu uma publicação, eu não me lembro ao certo se era no Metrópolis, mas nessa publicação ele falava que se e somente se o STF entendesse que quem tivesse até com 25 gramas da danada, da erva danada, liberaria, não estaria cometendo crime, né, seria descriminalizado, liberaria 42 mil encarcerados, ou 42 mil presos. Pois é, o STF não decidiu em 25 gramas, decidiu em 40 gramas, ou seja, na expectativa aqui, quase 100 mil presos volta para a rua. Consumidores.
serão só meros consumidores. Então, qual que é o resultado final e prático aqui que a gente consegue perceber? Política do desencarceramento já começou, tá? Vai voltar gente para rua. Vai voltar gente para rua. Ah, Sandro, mas cá entre nós, o usuário de droga é injusto ele ser preso porque, afinal, esse cara não é violento, não é? Não é? Vem cá, quem que você acha, tá, que comete esses pequenos furtos, que rouba, faz latrocínio aí? Você acha que esses caras cometem esse roubo para quê? Vem cá, você acha mesmo que membro do PCC, membro do alto comando, tá fazendo furtinho de pessoas, roubando celularzinho para trocar em drogas? Não, não. O cara que vai atrás do seu celular é o cara da droga, entendeu? É o cara que quer fumar o beck. Então, vai faltar mais de 100 mil desses na rua. O consumo vai melhorar. Só que a criminalidade vai aumentar, não tenha dúvidas disso. Até porque o sujeito vai falar, olha, se eu tiver com o meu baseadinho na mão, não vai dar em nada. Então, posso fumar. Vai ter um incentivo para isso aí. Então, assim, é nefasto, tá? É nefasto o que está acontecendo no Brasil de hoje. Eu acho um absurdo. E aí, para aqueles que estão falando com amor aí, né? Lula defende mudança na Constituição para descriminalização da maconha até 40 gramas. Pois é, essa matéria é da revista Ceará. O presidente Lula afirmou na quarta-feira que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o porte de maconha pode levar a uma mudança na Constituição. Lula também defendeu que o debate sobre drogas deve ser feito no âmbito da ciência e não pelo Código Penal. Pois é, meu amigo. Olha, a visão que eu tenho é a visão de que realmente eles querem criar o caos. Eles querem criar o caos. Entenda, a quem interessa, tá? O Brasil desenvolver, o Brasil se tornar um país sério, o Brasil se tornar um player forte do mercado sem a síndrome do vira-lata. Você acha que os americanos querem o Brasil como um Brasil desenvolvido, com altos salários, com poder de barganha, com alta tecnologia, com menos corrupção? Você acha que os americanos querem isso? Perdeu, Playboy, quer não. Vem cá, você acha que os europeus querem isso do Brasil? Lógico que não. Eles querem é que o povo brasileiro seja miserável mesmo. Eles querem que o cara que tem capacidade, que o cara que, sabe, é sério e que pensa numa vida melhor, ele vai pular fora do Brasil e vai trabalhar barato, vai ser mão de obra barata lá na Europa, vai ser mão de obra barata lá para fora. É isso que eles querem. Então, quando você vê essa questão de descriminalização das drogas, saiba que sempre tem alguma coisa por trás. O Estadão fez uma matéria interessante sobre isso. Em vez de avaliar a constitucionalidade da lei de drogas, o STF resolve se ocupar de atribuições dos canais de legítima expressão da vontade popular, nas sábias palavras do Fux. Ou seja, em vez de preocupar em só analisar a constitucionalidade, o que ele faz? Investe ali no que o legislativo deveria fazer, que é criar leis. O STF, de novo, usurpa o papel do Congresso. O Brasil só terá a ganhar se as palavras do magistrado, do Fux, carioca, forem bem assimiladas por seus pares. A um só tempo, elas lançaram luz sobre o papel institucional da Corte Constitucional. Ou seja, eis que, desse grande conglomerado de mídias aí, o Estadão foi um dos poucos que teve a hombridade de falar, não, cara, esse negócio de liberar droga tá errado, principalmente vindo pelo STF. Então, parece que o Estadão está se tornando a nova Jovem Pan. Seria? Não sei. Vamos lá, bora falar da debate entre Trump e Biden. CNN América decide 2024. Presidencial debate. O estúdio do debate da CNN entre Biden e Trump tá pronto. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Quem vai acompanhar o debate aí, a gente vai comentar depois sobre o debate. O que eu tenho de visão desse debate e eu já falo para vocês. Vai ser uma coisa um tanto quanto até patética, né? É o Biden tentando provar que ele não é senil,
o Trump tentando se defender dos ataques que a imprensa faz contra ele. Então vai ser uma coisa só. Vão falar de prostituta e de Trump condenado, e o Biden, se ele ficar calado, já é uma coisa boa para a esquerda, né? Tudo pronto para o debate. O debate histórico entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos está chegando. O estúdio da CNN está pronto para receber o Donald Trump e o Joe Biden. A cobertura completa desse encontro na CNN. Então, quem quiser acompanhar, estou fazendo propaganda de graça para a CNN, vocês viram? Mas quem quiser acompanhar, acompanha lá, que depois eu vou voltar aqui e vou comentar. Bora, pessoal. Vamos falar de uma matéria da Folha de São Paulo. Vamos falar de contas públicas. Este governo, falo sem o pingo de preocupação, é um governo da tragédia. Tá? Esse governo, economicamente falando, é um caos. Esse governo, falando em questão econômica, é pior do que a pandemia. Não era de se esperar diferente. As contas públicas têm um rombo de 61 bilhões só em maio, o segundo pior para o mês na história. O pagamento do 13º aos beneficiários do INSS e as despesas extras para enfrentar a calamidade do Rio Grande do Sul, estão jogando a culpa lá, né? Levaram as contas do governo central a acumularem um déficit de 61 bilhões em maio, informou nesta quarta-feira o Tesouro Nacional. Trata-se do segundo pior resultado na série histórica iniciada em 1997. Um resultado mais negativo foi só observado em 2020, quando a União precisou abrir os cofres públicos para enfrentar a pandemia de Covid-19 e registrou um rombo de 165 bilhões de reais. E aí, eu queria que vocês acompanhassem aqui a Tati Mandelli, né, que fez uma publicação bem interessante. O que seria das viagens do casalzinho se não fosse nosso dinheiro, não é mesmo? E aqui ela fala de como o nosso dinheiro está sendo bem gasto. Acompanha comigo essa matéria. Nós precisamos saber o seguinte: o gasto está sendo bem feito. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que está. E sobre os gastos dele, eu só queria dizer que isso está pegando mal demais no mundo, viu? Ele já está virando chacota internacional. Aí ele vai vir para o país, quanto que nós vamos roubar dele? Ele vai ficar no melhor hotel, vai gastar não sei quanto, vai trazer não sei quantas pessoas. Tudo isso está pegando muito mal para um país pobre, para um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, e agora nós temos esse esbanjamento total aí do nosso dinheiro público com viagens como se ele fosse o quê? Um rei, né? O que nós precisamos saber o seguinte: o gasto está sendo bem feito. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que... Eu acho que não. Tá? Eu acho que não está sendo nem um pouco bem gasto e bem utilizado para melhorar o futuro desse país. E o Lula ainda está mostradinho, tá cheio de querer. Tá? Agora a última dele é exigir desculpas do Milei. Falou que o Milei tem que pedir desculpas para ele. Matéria da Revista Oeste: Lula exige desculpas de Milei. Segundo ele, o Milei falou muita bobagem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na quarta-feira que só conversará com o presidente da Argentina, Javier Milei, caso receba um pedido de desculpa pelas supostas bobagens ditas pelo libertário. Abre aspas: não conversei com o presidente da Argentina porque acho que ele tem de pedir desculpas ao Brasil e a mim, disse Lula em entrevista ao portal UOL. Ele falou muita bobagem. Pois é, provavelmente o Milei não vai nem dormir à noite depois de saber que o Lula não quer conversar com ele, né? É cada coisa que a gente tem que noticiar aqui, né? Parece briga de madame, né? Então, assim, é cada coisa que não faz o menor nexo, não faz o menor sentido. Mas a grande realidade dos fatos é que o Lula, no quesito diplomacia, é vergonhoso, né? Então, quando venderam o produto para o brasileiro, o Brasil vai voltar, um grande estadista, um cara que sabe se portar, um cara que sabe trazer a luz do mundo para o Brasil e todo mundo vai voltar a respeitar o Brasil. Pois é, compraram gato por lebre mais uma vez. E essa história é uma bela de uma balela, tá? Porque o Lula está passando vergonha no Brasil e muito internacionalmente, inclusive com os seus aliados, como o Titi Maduro, né? O Nicolás Maduro tá tão desesperado, né? E o Lula tá passando a mão na cabecinha dele.
o Nicolás Maduro lançou uma operação para manipular as eleições diante do risco de derrota nas urnas. As pesquisas mostram que o seu principal oponente, um ex-diplomata discreto chamado Edmundo Gonzalez, está muito, mas não é pouco não, é muito, tá? Mais do que o dobro à frente. Gonzalez é apoiado pela Maria Corina Machado, líder da oposição, que cativou os eleitores ao cruzar o país, fazendo campanha para ele com a promessa de reestabelecer a democracia e reunir as famílias separadas pela migração. Então, a grande realidade dos fatos é que o Maduro sentiu o peso da rejeição popular. Eu vejo isso num país bem aqui, né? E sentiu o peso da rejeição popular, o povo não está do lado dele, e aí, na realidade dos fatos, o Maduro não vai querer aceitar muito bem, né, se der zebra nas eleições. E aí, o Maduro assinou uma carta lá de que os resultados seriam obedecidos, mas ninguém está acreditando muito nisso, tá? Vamos falar do Eduardo Bolsonaro. Agora, o Eduardo Bolsonaro fez uma publicação, vou colocar aqui amplo para vocês. Ele escreveu o seguinte, ó, boliviana Anelin Soares alerta, o presidente Arce encenou o golpe militar junto com seu amigo general Zuninga, tudo atendendo a Evo Morales. Diante da baixa popularidade do presidente Arce, o golpe de mentirinha despertaria comoção em favor dele. Vide que políticos isentões, até a OEA de pronto, já declararam seu apoio pela manutenção de Arce no poder. Opositores que se animaram achando se tratar realmente da deposição do Arce, estes estariam identificados agora. Em contrapartida, os militares viram alvos de críticas perderem crédito junto à sociedade, enfraquecendo qualquer eventual ação futura para, de fato, preservar a verdadeira democracia. Vamos ver se o atual presidente Arce vai seguir a encenação e considerar o teatrinho que fez, mesmo com a possibilidade real de golpe, e angariar mais poder para si, com o intuito de destituir a oposição e permanecer no poder. Vamos resumir isso aqui para vocês, tá? O Eduardo Bolsonaro fez a publicação aqui, tá? Dessa moça, que está aqui na tela para vocês, que é a Anelin Soares, política lá da Bolívia. Olha só a jogada. Vamos fazer um teatrinho, tá? Você finge que vai dar um golpe. E aí, a hora que chegar lá na frente, a gente resolve a situação e aí a gente ganha popularidade. Vamos fazer isso? Então foi a combinação do general, que é muito amigo do Arce, e do Arce, governo socialista da Bolívia. Ao tentar o golpe, todo mundo já insurgiu. Lula, o Boric, todo mundo, né? O Boric é o do Chile, todo mundo, nossa, tentaram um golpe, nossa, o Arce precisa salvar a democracia. Todo mundo já deu moral para ele. E aí, um monte de político mordeu a isca. Falou, não, realmente o Arce tem que cair. Os políticos bolivianos foram lá e falaram, opa, tem que destituir mesmo. Todo mundo se entregou. Agora o que vai acontecer? Supremo na cola desses políticos. Ah, vocês apoiaram o golpe lá do cara. O que acontece é que o general falou, não, mas isso aqui era tudo de mentirinha, era combinado. Agora eles querem me condenar de verdade, eu fui traído. Era um combinado só para ele aumentar a popularidade dele. Agora estão querendo me jogar na jaula e me prender e acabar comigo, me destituindo. Peraí, eu fui traído. Pois é, eles conseguiram desestimular, olha só a genialidade do Arce aqui, tá? Olha só. Ele viu que o exército estava realmente pretendendo tentar um golpe de Estado. Ele viu que tinha muitos políticos que estavam apoiando isso. O que ele fez? Vamos fazer um teatro. Nesse teatro, todo mundo vai mostrar as caras. Só que os militares que foram lá para a porta foram os de mentirinha. Os outros que queriam mesmo estavam de camarote assistindo, porque nem sabiam que isso ia acontecer. Foi uma articulação, foi uma coisa programada ali entre o próprio presidente e o general, segundo foi denunciado, e até o Metrópolis tratou dessa matéria,
E foi o que o general falou. Aí todo mundo foi lá, se entregou. Eu quero mesmo que seja destituído. Vai responder por tentativa de golpe de Estado, vai pegar 17 anos de prisão, vai todo mundo para cadeia, deputado, vai todo mundo, tá? E aí os generais broxaram agora e não vão tentar mais fazer o golpe. Jogada genial, tá? Se a gente observar aqui, foi uma jogada que resolveu e muito o problema aí do Arce, né? Concorda com isso ou não? Você acha que foi uma tremenda de uma jogada, né? Foi um engodo aí por parte do governo socialista da Bolívia e da turma aí que já está acostumada a fazer esse tipo de coisa? O que você acha? Coloca no comentário só para a gente saber. Fechou? Pessoal, obrigado por acompanhar nossos 20 minutos de editorial aqui. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família. Não falte o pão de cada dia, né? E que Deus abençoe o nosso Brasil. Que faça o nosso Brasil se tornar um país sério, com liberdades novamente, e a gente realmente fica muito preocupado com tudo que está acontecendo no nosso Brasilzão, tá bom? Abraço, daqui a pouco, viu? 4 horas da tarde, estou de volta com o terceiro editorial do dia. Abraço.